Uma pergunta que eu já recebi mais de uma vez é o que vale mais a pena? Pré-estudar ou fazer revisão dos assuntos que você já aprendeu? A bem da verdade é que existe uma melhor resposta, uma resposta que para a maioria das vezes vai ser a melhor. Se você quer saber se é melhor você pré-estudar um assunto ou se é melhor você revisar assuntos anteriores, fica até o final desse vídeo que eu te conto quem que ganha nessa batalha. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como você aprende mais e melhor, quem que ganha nessa batalha, se é pré-estudar ou se é revisão, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Pra gente saber quem que ganha nessa batalha, antes a gente precisa definir o que é cada uma das duas coisas. E a primeira coisa é a gente entender o que é pré-estudar. Quando a gente fala sobre pré-estudar, significa que a gente já tem noção de qual que vai ser o assunto que a gente vai estudar anteriormente. O que você vai fazer é, antes do momento principal de aquisição, você vai tentar perceber quais são os assuntos principais que envolvem aquele conteúdo. E nessa, você vai começar a se fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que esse assunto vai querer me mostrar? O que eu vou tirar com isso? Quais são os benefícios que esse assunto ele vai me trazer? Como que isso se conecta com assuntos passados? Parecem que são perguntas simples, mas na verdade elas são perguntas super poderosas. Porque o que acontece na verdade é que quando a gente pré-estuda, o que a gente está fazendo é dando um clareamento para o nosso cérebro de tudo aquilo que ele precisa pré-ativar para você conseguir entender melhor. O que a gente já aprendeu é que a sinalização da aprendizagem, ou seja, basicamente fazer com que um assunto que a gente está tentando fazer aquisição, ele realmente seja relevante, ele significa que ele precisa ter altas conexões com as nossas informações prévias. Isso mostra que se a gente tiver clara evidência sobre aquilo que é mais importante para que a gente consiga aprender um determinado assunto, ou então para saber o que aquilo serve, o nosso cérebro ele vai dar maiores sinais de neuroplasticidade para aquela informação. E com isso, você vai conseguir aprender mais. O pré-estudo é uma das minhas principais e melhores técnicas. Uma das coisas que mais acho que vai fazer com que você tenha ganhos de aprendizagem. Pré-estudar significa você mostrar para o seu cérebro antes o que é relevante para aprender aquilo e por que aquilo é relevante dentro do teu processo cognitivo. Antes de eu falar para você sobre a revisão, eu preciso falar para você sobre um dos aspectos mais importantes da nossa memória, que são os nossos esquecimentos. O que acontece é que as nossas memórias elas não foram feitas para perdurarem eternamente. Elas foram feitas para perdurarem enquanto aquilo for relevante pra gente. E mesmo que no futuro ela seja relevante de novo, o cérebro faz mais sentido que você aprenda 2 vezes do que ela ficar mantendo uma informação que você não está utilizando por um longo período de tempo. Com isso, a gente tem algumas pessoas que conseguiram demonstrar essa curva que a gente chama de curva de esquecimento. Talvez o mais notório deles é um cara chamado de Ebbinghaus. E fez vários testes consigo mesmo e que por mais que ele não utilize o método científico, a verdade é que a curva de Ebbinghaus mostra bem pra gente como que funciona o esquecimento. O que basicamente Ebbinghaus mostrou pra gente é que quando a gente faz a aquisição de um conhecimento, a nossa memória ela tá perto de 100%. Só que a partir do momento em que o tempo vai passando, o que acontece é que a quantidade que a gente consegue manter daquela informação, ela decai e decai muito rápido. 1 hora depois, você já tem menos de 50% daquele conteúdo que você fez a aquisição. E depois de um dia, você tem cerca de 20% apenas dessa informação. É bem verdade que depois desse período de tempo, a quantidade de decaimento ela diminui bastante, mas mesmo assim, o grande estrago já foi feito. A partir do momento em que a gente começa a fazer revisões, a gente consegue fazer com que a informação ela volte a ter uma quantidade significativa. E a coisa mais importante sobre a revisão não é simplesmente o fato de que a gente retoma aquele conteúdo que a gente viu de uma forma significativa, chegando a ter perto de 100% daquele conteúdo de novo, mas que das próximas vezes, quando a gente for ver o decaimento agora ele é um pouco mais lento. Cada vez que você faz uma nova revisão, a gente percebe o decaimento indo um pouco mais devagar. Fazer revisões é extremamente importante para que você mostre para o seu cérebro que aquele conteúdo que você está tentando aprender, ele é relevante. Como você utiliza ele em diversos momentos, em tempos diferentes, você vai acabar mostrando para o seu cérebro que ele não pode ser esquecido, porque o tempo todo ele está utilizando. O seu cérebro não tem problema de guardar uma informação, enquanto você use essa informação. A partir do momento que você não começa a usar essa informação, o seu cérebro começa a se questionar se aquilo é vantajoso para a manutenção dele, ou se ele pode ser simplesmente esquecido. E como eu disse, para o seu cérebro, mesmo que ele saiba que daqui 4, 5, 6, 7 anos você vai utilizar um determinado assunto de novo, a bem da verdade para ele faz mais sentido que você aprenda esse assunto de novo e só daqui 4, 5, 6, 7 anos você tente reconsolidar isso, do que simplesmente manter por todo esse período de tempo. E aí vem a grande pergunta. E aí, se eu tiver tempo para fazer somente uma dessas duas coisas, o que eu faço? Eu pré-estudo esse conteúdo ou eu reviso conteúdos anteriores? Muito provavelmente, cerca de 80% das vezes, a resposta vai ser: é melhor revisar.
Quando a gente fala sobre pré-estudar e revisar, a grande chave para você saber se você dá prioridade para tentar entender antecipadamente aquele assunto que vai vir e conseguir compreender as suas nuances e aquilo que você vai tentar focalizar dentro da tua aula, só realmente vai ser melhor se você tiver muita fluência naquele conteúdo que você está aprendendo. Se você já sabe muita matemática pro nível que você está estudando, pro nível que você está vivendo, e você vai ter uma nova aula de matemática, provavelmente pré-estudar aquele assunto é melhor do que você fazer revisões. E por que que isso é verdade? Porque se você tiver muita fluência, naturalmente o teu pré-estudo, ele também vai ser uma forma de revisão. Porque quando você pré-estudar, naturalmente você vai conseguir perceber aquilo que aquelas informações se conectam. Vai ficar mais fácil você aprender a próxima aula, mas também você vai estar indiretamente revisando aqueles assuntos passados, aqueles assuntos anteriores. Mas em compensação, se a fluência não for uma coisa tão óbvia para ti, por exemplo, se você está trabalhando bastante para tentar aprender um conteúdo, ou se você está pegando um conteúdo e você está tentando aprender e você não tem 100% de domínio sobre aquilo, você não tem bastante domínio sobre aquilo, provavelmente a melhor coisa que você vai fazer para você aprender melhor vai ser revisar. E quanto mais você revisar, mas você vai garantir que aquele assunto vai perdurar na sua cabeça. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.